painel de sustentabilidade aqui na Suinfer 2024 foi conduzido pela diretora de sustentabilidade da Seara, Sheila Guevara. Ela fez uma conversa com os produtores de suínos aqui da região e houve a apresentação de experiências interessantíssimas. A gente conversou com eles e vai mostrar a ideia deles para vocês. Acompanha. A Patrícia Morari é uma produtora aqui do Vale do Piranga e ela fez parte do painel de sustentabilidade para falar um pouco sobre a diversidade, sobre o aspecto da atuação da mulher nas organizações, e a Patrícia foi presidente da SUVAP. Patrícia, como que foi a sua experiência quando você assumiu a presidência e o que você traz dessa história? Não, na verdade, assim, eu me sinto lisonjeada, né? Porque fui chamada há 10 anos atrás, né? A gente discute diversidade, o papel da mulher, muito hoje, né? Mas lá atrás, já há 10 anos, estes produtores já me viam como uma pessoa que pudesse fazer um papel de liderança e ser também, né, a primeira presidente mulher, né? Então eu sinto lisonjeada, né? E o que ficou a marca do seu trabalho na diretoria? Na verdade, na época que a gente pegou a diretoria, a gente já trouxe esse olhar para o meio ambiente, né? Na época, a gente, até por conta de um desafio, nós fomos convidados a fazer um projeto, né, de monitoramento de água na bacia do Rio Piranga, porque havia aqui um preconceito de quem poluía o Rio Piranga era a suinocultura, né, dessa região. E a gente conseguiu lá atrás fazer uma parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e conseguimos provar que quem poluía, na verdade, o Rio Piranga não era a suinocultura, né? Era, na verdade, as cidades que ali estavam em torno dele. Muito obrigada, Patrícia. Parabéns pela sua participação. Obrigada. O Lucas Vasconcelos é gerente-geral da Colmeia e Agro e ele falou aqui no painel de sustentabilidade, apresentou um dado sobre a redução do turnover na empresa. O turnover é aquele período em que o empregado se desliga da empresa depois do período de 90 dias e é um problema muito comum. Lucas, qual foi o dado que você apresentou na palestra? Então, boa noite a todos. Eu apresentei um dado, né, desde 2019 a 2023, um dado que a gente vem trabalhando há algum tempo com foco, né, nessa gestão de pessoas, onde a gente conseguiu reduzir o turnover da empresa nossa de 57%, quase 58%, para quase 17%. Então, nós tivemos uma redução de 40%. Isso foi fruto de um trabalho, de uma dinâmica que a gente veio trabalhando desde 2005, né, com meu pai dentro das granjas, né, quando ele era o protagonista, ele era o gestor das granjas, então ele implementou um trabalho na época em 2006, 2007, quando ele foi a Belo Horizonte, fez o curso do Falcone de gerenciamento da rotina, né, então ele trouxe a metodologia do Falcone e assim a gente começou a fazer um trabalho bem loco com os colaboradores na época, para poder condicionar eles em cima dessa metodologia, eles entenderem o processo como estava funcionando. Ao longo desses anos, eu assumi a granja em 2014, a gente viu que o grande desafio era a questão da retenção e eu passei a trabalhar em cima de uma metodologia mais específica para poder melhorar essa questão da retenção. Então, em cima disso, a gente trouxe, na época, um programa da Agros, o Pensamento Mais Um, né, que nos ajudou muito com relação a essa questão, o colaborador identificar o que ele estava fazendo. Muitas vezes, depois dessa metodologia, o colaborador não sabia o que estava fazendo na granja, muitas vezes não sabia porque ele estava desmamando o leitão, não sabia porque ele estava dando leite para o leitão naquela porca, né, condicionando todo esse processo. E aí a metodologia conseguiu mostrar isso para ele. Então, essa foi a primeira parte da identificação. Em cima dessa metodologia, a gente começou a melhorar um programa, né, implantar um programa de recursos humanos com a nossa psicóloga, que a gente já tinha há algum tempo, e a gente começou a fazer essa evolução. Então a gente reavaliou o programa de recrutamento e seleção, né, e viu que a gente tinha que aplicar, né, alguns conceitos mais modernos com relação à tecnologia, com relação à rede social, e empoderar o funcionário mais aonde ele trabalha. Então, fazendo isso, né, a partir de 2018, 2019, a gente começou a implantar todo esse processo que eu mostrei no painel, né, que é um processo longo, mas a gente começou a ter evolução em cima disso. E eu percebi o quê? Que essa geração mais jovem, né, é uma geração que ela precisa de muito reconhecimento, né, é uma geração que está muito vazia por dentro, e a gente entende que para ela crescer, ela tem que alimentar muito a parte espiritual dela. E o líder tem que levar isso para ela. Então a gente levando essa questão para eles,
né, mostrando e ponderando eles em rede, mostrando o tanto que o trabalho deles é valorizado, tanto que é importante e que a granja funciona mediante a participação deles, eles são essenciais, né, criando esse sentimento de dono, com certeza a gente conseguiu evoluir muito no número. Obrigada por compartilhar essa informação conosco e com o público aqui da Suinfer e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço. Obrigado. A Charly Ludwig é diretora técnica da Associação Brasileira de Criadores de Suínos e ela veio falar um pouco aqui no painel de sustentabilidade. Charly, você comentou que o Brasil é um player global e ele precisa se adequar às exigências globais, né? Correto, Priscila. Nós somos um player importantíssimo em termos, né, em diferentes segmentos, como eu falei na nossa apresentação, de produção de alimentos para o mundo. Então, e nesse sentido, é fundamental que a gente seja signatário, né, aos movimentos globais de produção de alimentos cada vez mais sustentáveis, né? E esse comércio global, muitas vezes existe protocolos, existe, né, várias diretrizes que norteiam ele. Então, por sermos grandes fornecedores de proteína e principalmente empresas hoje que têm capital aberto, investidores internacionais, demandam muito crédito de banco. Então, essas exigências quanto aos aspectos ambientais, bem-estar animal, sociais, são muito demandados, né? E nesse universo de ser um player mundial, é muito importante que todo o nosso segmento seja a agricultura, a produção de grãos, as fábricas de ração, a indústria de abate, as granjas que estão ali, então todos os elos da cadeia que estejam conectados, né, na questão da sustentabilidade e principalmente que o Brasil possa ter também um protocolo, né? Hoje a gente tem discutido muito a necessidade de a gente ter um protocolo público junto à Embrapa Suínos e Aves para o nosso setor e mesmo que as agroindústrias, muitas delas, possam estar em níveis diferenciados em termos de sustentabilidade, em termos de emissões de gás de efeito estufa, de carbono, a gente precisa começar a unir mais ainda o nosso setor para esse direcionamento, porque a suinocultura vem fazendo um trabalho já de longas décadas, né, com biodigestor, com a parte de tratamento de efluentes, quanto às questões ambientais e os dejetos, o uso racional da água, a transição para fontes de energia mais limpa, os aspectos sociais também de desenvolvimento, né, dos colaboradores nas granjas e tudo mais. Então a gente tem um papel muito importante, vem fazendo, mas a gente sente que há necessidade também da gente ter um protocolo Brasil em termos de sustentabilidade e que ajude a nos conectar. E aí, nesse sentido, ser mais convergente para que todo o setor, seja as empresas de genética, sejam a indústria, né, que trabalha o abate, as granjas, as fábricas de ração, os fornecedores de insumo, estejam todos alinhados, que o Brasil possa dar mais transparência, né? Transparência aos seus processos, porque o que os consumidores buscam muito é a transparência, a confiança de que aquela carne que está sendo consumida, que a origem delas seja, né, de produtores que preservam, que seguem as regulações, que seja esses animais bem tratados, os colaboradores da mesma forma. Então, essa transparência, então a sustentabilidade, a ESG, vem para trazer uma melhor gestão do negócio, unindo, né, os aspectos ambientais, sociais e de governança. Obrigada por atender a nossa equipe. A gente vai conversar com o Felipe Polesca, que é produtor aqui no Vale do Piranga, na cidade de Santo Antônio do Grama, na Fazenda Vitória. Ele participou agora do painel de sustentabilidade. Felipe, você apresentou para nós um planejamento de diagnóstico que vem sendo feito para a questão ambiental. Exatamente. Quando eu fui convidado para o painel da sustentabilidade, eu já comecei a modular como que está a situação da saúde ambiental das granjas do Vale do Piranga. E eu sei da minha, a gente tem indicadores de algumas, mas a gente não tem um diagnóstico completo. Então, através da SUVAP, nós estamos preparando esse diagnóstico para saber quantos geradores a gente tem na região, quantas nascentes as propriedades têm na região,
qual que é a área preservada dessas propriedades, qual é a energia gerada e também quais os desafios, aonde que a gente pode chegar, quais os potenciais geradores a gente pode instalar, quais nascentes não estão tão preservadas, para a gente traçar um objetivo para 5 e 15 anos, para a gente poder realmente revolucionar ainda mais o agronegócio aqui da região, realmente fazer que o Vale do Piranga seja um modelo de suinocultura totalmente sustentável. Parabéns pelo seu trabalho, Felipe. Obrigado. Sheila, você sempre que ia passar a palavra para um dos participantes, você comentava, não existe sustentabilidade sem diversidade, por exemplo. Explica um pouco por que essa amarração. Essa é uma frase que eu gosto muito, um conceito, porque é real, né? Sustentabilidade é olhar para frente, garantir perenidade no negócio e muitas vezes olhar aquilo que não está funcionando e fazer melhor. E aí eu só consigo fazer melhor se eu pensar em inovação. E para trazer inovação é imperativo ter diversidade, porque eu preciso ter pessoas com histórias diferentes, com perfis diferentes, que pensam diferente, com toda essa diversidade, para pensar um problema e falar, não, peraí, e se? E aí o e se vai transformar e vai nos levar cada vez mais longe. Com tantas variáveis, é difícil trabalhar com sustentabilidade? Eu acho que é difícil trabalhar sem sustentabilidade, né? Porque a falta da sustentabilidade, ela é custosa, né? Você tem prejuízos ao meio ambiente, prejuízos às pessoas, prejuízos aos animais, você tem menos conversão, você tem menos produtividade, menos rentabilidade. Ou seja, sem sustentabilidade é mais difícil, não? Qual que é a sua avaliação sobre esse trabalho que está sendo feito aqui, as experiências que foram apresentadas ali no painel? Eu gostei muito que a gente conseguiu conversar um pouco com cada um dos elos e trazer aspectos desse conceito de bem-estar único, né, de pessoas felizes, animais felizes e bem tratados e um planeta saudável. Quando a gente conecta tudo isso, a gente consegue ver na prática que é possível. É redução de turnover, é redução de problemas com órgão ambiental, é pensar um monitoramento, ou seja, a gente conseguiu trazer ali no painel prática. E sustentabilidade é prática. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada.